eu sou Joyce, sou técnica em informática, formada pelo Instituto Federal, campus Araçuaí. Essa foto eu coloquei porque eu represento o projeto Vereda Sol e Lares, não sei se vocês conhecem. É uma usina fotovoltaica que o MAB construiu e já está em execução, que beneficia atualmente umas 500 famílias com desconto, né? Famílias da zona rural. Eu sou de Araçuaí, tenho 21 anos e estou aqui representando o movimento dos atingidos por barragens. O Jequitinhonha, todo mundo sabe que é uma região semiárida, né? Então, tem uma escassez de água. Só que é uma região muito rica culturalmente, é um povo que tem, como posso dizer, ideias criativas para sobreviver a esse bioma, né? Então, é muito gratificante estar aqui e falar que eu sou moradora do Vale do Jequitinhonha. Eu gostaria de falar, em especial, da Chapada do Lagoão, que é a chapada do município de Araçuaí. Ela tem 139 nascentes mapeadas, é basicamente a nossa caixa d'água, né? Então, ela é muito importante para a gente, que fique bem claro assim, porque, posteriormente, na minha fala, vocês vão entender o porquê que eu dei esse ênfase, né? E o pessoal lá, eles vivem de extrativismo, é a sua economia, né? Por exemplo, na feira municipal, tem uma banca que vende plantas medicinais para fazer chás e tudo mais, né? E são retiradas da Chapada do Lagoão e vários outros modos de economia que o pessoal vive lá. Gostaria de citar que a região tem, há mais de 30 anos, a Companhia Brasileira de Lítio, que é a CBL. Então, a gente convive com essa empresa no nosso território há mais de 30 anos. Essa empresa, a forma como ela trabalha com mina subterrânea. Todo o que você faz com a natureza causa uma reação. Só que essa reação que a empresa causa não é tão visível, porque é subterrânea. Mas um exemplo que atinge basicamente quem trabalha diretamente no túnel, que, por exemplo, em média, pode se aposentar em média de 15 a 20 anos por causa das explosões lá dentro. Então, a população externa não é tão atingida, então não tem muita evidência disso, né? Mas aí a gente está convivendo com ela há mais de 30 anos no nosso território. Eu gostaria de ressaltar que o MAB, a gente fala que é Vale do Jequitinhonha. O governador chegou no exterior, colocou a gente como Vale do Lítio. Mas a gente acha que é uma forma desrespeitosa, porque o nome tem uma história, tem rosto por trás, tem uma cultura. Então, a gente bate sempre nesse ponto. A gente somos Vale do Jequitinhonha e não Vale do Lítio. A gente tem lítio, uma das maiores reservas do país, né? Mas o nosso nome é Vale do Jequitinhonha. Essa foto da mina da empresa Sigma Lithium. Ela chegou no nosso território desde 2012, só que basicamente com pesquisas, né? Para saber onde tem mais, onde não tem tanta reserva, né? Só que depois que o nosso governador foi para o exterior, teve essa descoberta dessa reserva, a Sigma ela entrou com a Varaz, né, para poder pesquisar mais objetivamente, para poder estar explorando algumas áreas, né? Por exemplo, no município de Itinga, que é do lado da minha cidade, Araçuaí,
ela entrou com a pesquisa, foi aprovada, posteriormente, ela entrou com o pedido para exploração e ela foi concedida. Aí, em Araçuaí, foi um outro caso. Ela entrou com pedido de pesquisa na área da Chapada do Lagoão, onde a nossa APA é uma área de preservação ambiental. E, com isso, o Conselho se reuniu, teve várias reuniões para que entendesse esse projeto, e, no final, foi concedido a pesquisa. Só que, posteriormente, bem próximo dessa data que foi aprovada, o MAB já tinha uma agenda marcada com a deputada Beatriz Cerqueira, né, na comunidade Malhada Preta, que é uma das comunidades ali da APA do Lagoão, e, durante a conversa, os moradores relataram que eles não teve esse conhecimento, o pessoal não foi, a empresa não apresentou para eles, apenas para o conselho, não teve essa conversa entre a comunidade. E a comunidade é uma comunidade quilombola. Então, o MAB, junto com a Beatriz Cerqueira, percebeu que teve uma violação de direitos da Convenção 169, que é o direito de consulta livre e prévia informada, né? Que toda a comunidade quilombola tem esse direito. Aí a Beatriz entrou com uma solicitação, né, no Ministério Público para que fosse averiguada, né? O Ministério Público mandou uma carta para o Conselho para que pudesse avaliar realmente se ia conceder essa pesquisa. Aí o Conselho reuniu novamente e cancelou a votação. Só que eu queria destacar que, das votações, 3 se abstiveram, que foi a Secretaria Municipal... deixa eu pegar aqui. Araçuaí. A Secretaria do Meio Ambiente, um representante da comunidade, que é da comunidade Coatis, e teve um outro que foi... Ai, não vou lembrar, mas foram 3 e tem lá no site do MAB. E queria ressaltar que, depois que a região ficou conhecida, né, internacionalmente pela reserva do lítio, a empresa Sigma Lítio ela tinha 13,4 de recurso e foi para 52,4 milhões. Então, teve uma significância muito importante para a empresa, né? De forma, assim, uma visão muito impulsionou muito, né, o seu valor. E como é que a Sigma Lítio trabalha? Ela trabalha diferente da CBL, que é subterrânea, ela trabalha de forma a mina a céu aberto, o que causa muito mais evidências e consequências visíveis do que a exploração está trazendo. Durante essa conversa, todo esse acontecimento lá no município de Araçuaí, em relação ao Conselho, enquanto isso, já estava se explorando no município de Itinga, né? E o MAB ficou sabendo, né? Fomos lá conversar com o pessoal da comunidade, entender o que estava acontecendo mesmo, e o pessoal relatou o seguinte, que as explosões são 24 horas, principalmente de madrugada, quando o Ministério Público ou alguma figura pública governamental vai na comunidade, eles cessam as explosões para que não se possa filmar ou algo do tipo, né? Aí, o MAB, junto com a Beatriz Cerqueira, puxou uma assembleia, né? Uma audiência na Assembleia na ALMEG de Minas Gerais, para o pessoal relatar o que estava acontecendo, né, para o Ministério Público. E a principal era
a principal queixa era as explosões, porque quando se explode, levanta uma nuvem e, consequentemente, junto com o minério, o vento leva e acaba indo direto para a comunidade Piauí Poço Dantas, que é a comunidade mais próxima da mina. Como ali na foto anterior, as pilhas de rejeito que eles deixam a céu aberto é bem próximo das casas e dos rios, e do rio. Também tem casos, por exemplo, a dona Maura, ela alegou para... Toda vez que a gente ia na comunidade, ela sempre falava, eu tive que aumentar os meus remédios de ansiedade, porque eu não estou conseguindo dormir, porque as explosões, sempre que vem, eu fico muito assustada. Teve relatos de crianças que vão para a escola para dormir, então está atrapalhando o desenvolvimento escolar, porque em casa não consegue, entre várias outras questões, né? Aí eu gostaria de passar um vídeo. Tá o link aí? Para vocês conseguirem visualizar melhor a chegada do lítio lá na comunidade. Está dando para ler? Enfim, vocês podem encontrar esse vídeo lá na página do MAB Minas Gerais, que é retratando que, de acordo com as explosões, teve casas rachadas, o rejeito ali ele a céu aberto, as explosões são dessa forma, né? Enfim, aí vocês podem entrar lá na página do MAB e vocês vão conseguir visualizar melhor, né? Aí tem especificando basicamente os principais relatos e consequências, né? E assim, falando não como MAB, mas como Joyce, chegar na comunidade onde a maioria é idosos, e você chega, começa a conversar, pergunta como é que foi a infância, contar que foi vivida ali, tomando banho no rio, teve os pais são dali. Aí você chegar uma semana depois e eles relatar que assim, ó, minha filha, eu quero sair daqui porque eu já não estou aguentando continuar mais aqui, né? Assim, é muito impactante, é triste, mas eu queria destacar que o MAB não é contra o lítio. Nós somos contra esse modelo de exploração que foi imposto por nós, porque começou ali, como disse na abertura, começou no lítio, começou no ouro, no diamante, veio a monocultura de eucalipto, e sempre vem como a redenção do Vale do Jequitinhonha, mas sempre quem sofre as consequências é o povo, principalmente da zona rural, que está invisibilizado, né? Aí, na página do MAB também tem mais relatos que, além das rachaduras, as residências e explosões geram barulho que tiram o sossego e afetam a saúde mental das pessoas que sempre tiveram ali, moraram ali com tranquilidade. A mesma empresa, que é a Sigma, que consome a água, que é da população, investe em caminhões-pipas de caixa d'água para a população, o que gera uma relação de codependência, né? O pessoal vivia ali do rio, o rejeito eles colocaram perto do rio, contaminou o rio, e agora tem que estar abastecendo essas famílias com caminhão-pipa. Acredito que é um grande retrocesso. Se tem o rio ali, você não puder utilizar o rio.
onde você sempre utilizou. Quando nasceu, desde quando nasceu, banhou no rio, tem uma afetividade com o local, com o território. A quantidade de água que a mineração utiliza é muito grande. E a gente mora na região que tem escassez d'água. E o pessoal ainda em comunidades que ainda não tem acesso à água potável e digna, mas as empresas têm acesso para minerar. Isso é uma coisa assim, muito triste. Por exemplo, o hospital de Araçuaí, que atende região, ele já não tinha uma situação muito boa, mas não era ruim, conseguia atender nós, né? Só que aí, com a chegada dessas empresas, não só a Sigma, não só a CBL, foi causando uma superlotação. E quando você alega para a empresa que ela também tem parte de culpa disso, ela fala que o problema é municipal, que tem que resolver. Não discordo, mas ela também tem que rever e entender que ela tem grande parcela de culpa nessas questões sociais que causam não só a comunidade, mas também o município e região. O MAB tem feito pesquisas, né, do Vale do Jequitinhonha todo, sobre alvarás que estão abertos, concessão de lavras no território todo, e é muito grande o número. Eu não consegui organizar para trazer aqui para vocês, mas está mapeado, praticamente todos os municípios têm alvará de pesquisa, e se continuar com esse modelo de exploração desenfreado, imagina o que está acontecendo em Piauí e Poço Dantas acontecer em vários outros municípios. É muito chocante, assim, imagina, no território todo do Vale do Jequitinhonha. A gente tem que mudar, assim, tentar entender como é que a gente consegue usufruir da nossa riqueza, não ser só levada para fora, porque o lítio veio assim para a bateria de carro elétrico. Beleza. Mas o povo não está conseguindo comprar, nenhum carro popular vai comprar um carro elétrico. É meio difícil assim, acreditar que o lítio está sendo a maior redenção, como as propagandas estão trazendo, né? Que a Sigma mesmo, a propaganda maior dela é lítio verde, mineração verde. Assim, não tenho nem palavras para descrever isso aí. Mas, assim, para concluir, para deixar bem claro, né, que o lítio é nosso, é do povo, e que nós prezamos, o MAB preza, por uma soberania energética popular com controle social. Porque, se o povo não estiver à frente, não conversar com essas empresas para a gente remodular esse modelo e só continuar nessa forma de exploração dos nossos recursos na região e levando para fora, a gente vai acabar sofrendo extremos, como está acontecendo, e vai continuar sempre piorando o nosso ecossistema, né? É só dizer que a gente é contra só o modelo que está imposto para a gente. É isso. Bom, posso levantar? Então, Joyce, obrigado pelas palavras. Eu queria agradecer a Joyce e a Aline por participar dessa conversa no dia de hoje, mas eu queria principalmente agradecer a presença de todos que estão aqui. Américo, parabéns ao trabalho. A Vitória teve uma parcela importantíssima também nessa relação, queria deixar esse agradecimento também. E é uma honra participar do FIST. Então, acho que a gente consegue trazer, talvez, alguns pontos que, na prática, são discussões. Então, a gente está vivenciando uma mudança que é muito recente. Eu quase risquei passado ali, esse título. Coloquei um taxado nele. Porque eu não sei se a gente realmente está nesse passado, ou se a gente está vivenciando esse presente, ou o que a gente espera desse futuro. Mas é uma relação importante para a gente poder pensar na condição colonial, e eu queria... Pode passar? Espera aí, eu tenho um negócio de passar aqui. Eu queria começar com Minas Gerais. Colônia.
A gente começa, muitas vezes, o povoamento a partir da Bahia, dos bandeirantes baianos. Matias Cardoso, potencialmente, é a primeira cidade, a primeira vila estabelecida. E a gente começa também esse avanço por São Paulo, pelos bandeirantes paulistas. Então, a gente começa essas primeiras povoações, todas impulsionadas em relação, motivadas na prática, em relação à exploração mineral do território. Isso não é diferente. Mas no passado, do colonial para o império, a gente começou a observar o crescimento das cidades. Diamantina é um exemplo disso. Com o advindo de Belo Horizonte, a gente começa a perceber que essa industrialização é centralizada na capital, então muda-se o modelo de organização econômica do Estado. E a gente percebe, nos últimos 30 anos, uma reorganização e avanços ao interior, em relação a algumas dessas dependências, principalmente nas áreas social, saúde. As regionais de saúde, o exemplo de Araçuaí é uma delas, Diamantina é um exemplo também de regional de saúde. Então, a gente começa a perceber que essa organização territorial começa a avançar também para o interior. Mas a nossa motivação enquanto Estado, em 1720, cria-se o Estado de Minas Gerais, com a separação de São Paulo, com a criação também da comarca do Cerro. E aí, a gente começa uma história que ela está enraizada, efetivamente, na exploração mineral. Desde aquele momento até hoje. E aí, a Mafalda não viveu naquele tempo, mas ela ainda vive conosco. E eu queria trazer o Quino para me ajudar a resolver uma coisa que a gente não consegue resolver, acho que talvez nem no passado distante, nem no presente contínuo e nem no futuro, que talvez a gente perceba lá na frente, que é a gente sempre está em crise. Alguma crise está acontecendo. E esse processo, desde pequena, Mafalda é um personagem argentino, eu acho que a gente tem uma identificação grande com relação a ela, ainda mais por sermos da América do Sul, mas ela é extremamente ácida. Eu, como químico, acho isso fantástico. Nessa compreensão do território, a Joyce trouxe alguns elementos extremamente importantes ao que a gente tem na vivência do dia a dia. E no passado recente, que a gente começa a observar, a gente tem, no Vale de Jequitinhonha, nessas relações que a gente está trabalhando, o lítio, esse aqui é a exploração, por exemplo, prospecção, para poder identificar espodumênio, que é o mineral que tem lítio, mas a gente também tem uma ocupação do território há mais de 10 mil anos. E se a gente for parar para poder pensar nisso, as sempre vivas nos representam, as turmalinas nos representam, Frei Chico e Dona Lira nos representam. A gente tem o artesanato representando o Vale, mas a gente tem muito mais coisa além disso. Nós somos uma comunidade acadêmica no norte do estado de Minas Gerais, uma região que ocupa 44,5% do território do estado, uma comunidade acadêmica com mais de 50 mil pessoas. Somos a UFVJM, somos a UENG, somos o IFNMG, somos, além desses institutos, a gente tem também a Unimontes. Eu, particularmente, tenho uma vivência importante nessas 3 instituições. Recentemente, eu estive como estudante da Unimontes também. Estou atualmente como professor aqui da UFVJM já desde 2009. Tenho 2 filhos de Diamantina, nascidos no Vale. Então, a gente tem, na verdade, um carinho enorme nesse processo de construção e fazemos parte dessa comunidade acadêmica, que tem uma responsabilidade muito importante de construir caminhos. Mas a gente coexiste, na verdade, com o território. Então, a gente não está sozinho nesse processo. O lítio começa nessa relação, e aí entra, por exemplo, algumas divulgações em termos de Estado. O Estado de Minas Gerais, na figura do governador, no dia 9 de 5 de 2023, ele vai a Nova York, na Nasdaq, apresentar a figura do Vale do Lítio, nesse processo de internacionalização e atração de investimentos ao Estado. Mas isso acaba avançando para 14 municípios, não só na região do Vale de Jequitinhonha, mas isso avança também ao norte do Estado. Então, a gente tem hoje um vetor, tanto na região de Araçuaí e Tinga, quanto um vetor para Salinas, passando por Coronel Murta. E uma relação muito importante que a gente acaba tendo uma relação territorial um pouco mais abrangente, não só como o Vale do Jequitinhonha, mas também uma região, uma parcela norte do estado, que tem hoje o lítio como um dos principais pontos de exploração. Essa acaba sendo a região que hoje mais se extrai lítio, na verdade, a região que se extrai lítio, e Tinga e Araçuaí são os 2 pontos focais. A Joyce comentou da CBL, a Companhia Brasileira do Lítio extrai lítio desde 1991, se não me engano, a data. Então, ela começa em Araçuaí e ela tem uma usina de beneficiamento em Salto da Divisa, que antigamente, quando instalado, era Águas Vermelhas. Mas nós estamos na fronteira ali com a Bahia. Só para a gente poder pensar nesse processo, até 2021, o Brasil era autossuficiente na condição de produzir, não só a partir da extração do lítio feito no Brasil, mas também os medicamentos que são produzidos. A gente tem o carbonato de lítio utilizado como medicamento psiquiátrico, a gente tem o carbonato de lítio, o hidróxido de lítio utilizado para a área de baterias, para a área
também na área de lubrificantes, inclusive na área nuclear. A CBL é fornecedora também de Angra, para poder fazer resfriamento de turbinas em função do lítio que está sendo extraído ali com tecnologia nacional. Isso decorre de um processo de 33, 34 anos de organização no território numa mina subterrânea. E que, a partir de 2021, a gente começa a ter uma mudança, uma reorganização da relação política direcionada ao lítio. Por quê? Até 2021, a gente não tinha a possibilidade de fazer com que a gente pudesse receber empresas estrangeiras e, muito menos, colocar o lítio como produto de exportação. Com essa ruptura, a gente começa a ter, por exemplo, não só a questão da prospecção mineral, mas também a efetiva organização das empresas mineradoras de lítio que hoje ocupam muito fortemente o território. A Sigma Lítio foi a primeira que se instalou depois da CBL. A gente tem a Latin Resources hoje, que inclusive foi vendida para poder ter uma outra empresa instalada em Salinas. E, na prática, essa relação de organização do território permite que a gente tenha, especialmente nesse momento, um modelo de base de exportação, onde a gente tem o lítio como minério, onde o beneficiamento mínimo dele faz com que ele seja colocado para fora do país. A capacidade instalada da mina da CBL, hoje, 1/3 dessa capacidade é beneficiada no Brasil, em Divisa Alegre, e 2/3 acaba sendo vendido ao comércio exterior. A Sigma, ela já faz, na verdade, todo o processamento direcionado ao comércio exterior. Então, a gente tem ali uma relação muito semelhante ao que a gente tem com o minério de ferro, em grande medida, no Estado, e eu vou fazer uma comparação entre lítio e minério de ferro também. Mas, nessas questões, o que a gente observa é que, enquanto a CBL extrai 40 toneladas de lítio, de minério de lítio ano, a Sigma hoje está fazendo 20 toneladas de minério mês, em termos de capacidade instalada e a pretensão, inclusive no território, que isso seja crescente. Aqui é um reporte. A Sigma ela tem uma característica que, apesar de ser concorrente no sentido da CBL, a CBL é uma empresa familiar, de capital fechado. A Sigma é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores. Então, isso dá para a gente um painel importante porque ela precisa necessariamente reportar aos seus beneficiários as suas capacidades, por exemplo, tanto de produção e instalação quanto atuação e responsabilidade social. Então, isso faz com que a gente tenha acesso à informação que na Sigma hoje é disponibilizada a público e que na CBL, por ser uma empresa familiar de capital fechado, não acontece. Então, a gente tem informação relevante aqui nos anuários. E essa aqui é uma das perspectivas que a gente tem. Então, enquanto em 2015 o uso hoje direcionado a baterias 34%, a tendência é chegar em 2030 a 92% da utilização do lítio em termos de bateria. E a gente tem uma projeção para que a gente avance. A gente está aqui em 2024, 1 milhão de toneladas do equivalente ao carbonato de lítio, que seria o elemento capaz de fazer com que as baterias possam ser trabalhadas. Pensando dessa forma, Minas Gerais não é só lítio, o Vale também não é só lítio. Pessoal, essa apresentação, inclusive, eu estou disponibilizando, no final tem um QR Code para vocês acessarem, então fiquem à vontade, assim, eu estou vendo que o pessoal está tirando foto, fiquem à vontade mesmo, no final eu disponibilizo, sem problema nenhum. O que a gente tem aqui, na verdade, alumínio e ferro potencializam essas explorações minerais colocadas no território. Se a gente for pegar o Vale do Jequitinhonha, Salinas, Araçuaí, nesse eixo do lítio, a gente tem principalmente rochas ornamentais. Os pegmatitas litiníferos são, essencialmente, exemplos de rochas ornamentais com um teor de lítio maior. Mas tem ocorrência a partir de Diamantina. E a gente tem essa região especialmente direcionada para esse tipo de industrialização. Diamantina passou por um processo muito recente também de um avanço muito grande em rocha ornamental. Nos últimos 3, 4 anos, a gente percebeu isso. Nos últimos 2, houve um abaixamento dessa característica. Inclusive, a gente consegue mapear esse processo. Quando a gente consegue organizar isso, a gente observa também as mineradoras, principalmente as de minério de ferro, elas já estão presentes no estado de Minas Gerais há muito tempo. Nessa região, a gente tem o quadrilátero, a gente tem a região de Conceição do Mato Dentro. Eu acompanhei esse processo a partir de 2014, da instalação, até a operação da mina da Anglo-América, que a gente teve a partir de 2018, um avanço grande, e que apresenta também uma relação importante com o território. Nós estamos falando de uma cidade de cerca de 20 mil habitantes. Araçuaí, hoje, está na faixa de 40 mil habitantes, enquanto Itinga está na faixa de 15 mil habitantes. Então, a gente tem, na verdade, exploração acontecendo num território que, com o passar do tempo, acaba criando uma dependência econômica muito grande. E aí entra uma relação que eu queria comentar com vocês. Essa aqui é a mina que foi comentada pela Joyce. Essa é a mina da CBL. É uma mina subterrânea. Esse aqui são um exemplo de um dos túneis. Essa foto é tirada da página da CBL. Essa aqui é o beneficiamento que acontece fora da mina, na mina da Sigma. Tá?
E aqui eu tenho o espodumênio, que é o mineral do lítio, que a gente tem hoje colocado como produto de exportação. Só para a gente poder entender, esse aqui é o produto de exportação que está sendo colocado para fora do país. Esse material ele ainda vai ser possivelmente beneficiado em hidróxido de lítio e carbonato de lítio para poder gerar hoje, em grande medida, alimento para as baterias. Então, a gente tem essa relação de cadeia de produção, principalmente hoje focado aqui, mas eu tenho a CBL também produzindo tanto hidróxido de lítio quanto carbonato de lítio e que atende o mercado nacional de forma completa. Aqui a gente tinha, no início desse processo de exploração da Sigma, 2022, a gente tinha o preço do carbonato de lítio, e a gente começa a pensar que dólares por tonelada, nós estamos falando de 63 mil dólares, uma vez que a gente tem uma demanda muito alta, e aí a gente tem uma disponibilidade do mineral muito baixa. Então, com isso, viabilizou, por exemplo, a entrada da Sigma, da forma como aconteceu no território. É um ajuste, na prática, que é impulsionado pelo poder econômico. E quando a gente tem aqui o espodumênio a 4 mil dólares, ele chegou esse ano a cerca de 730 dólares. Então, ele está caindo, e a perspectiva é que em 7, 8 anos a gente tenha a tonelada do lítio, do espodumênio, do mineral, à ordem de 20 dólares a tonelada. Então, se isso está acontecendo hoje, é porque existe uma dependência econômica e viabilidade econômica para poder fazer com que essa ação aconteça muito rapidamente no território. Então, isso é um ponto que para nós é relevante, eu queria chamar a atenção, e que ao longo do tempo a gente tem expectativa, inclusive, não hoje, nem tanto essa questão da manutenção desses preços estabelecidos aqui, mas sim um declínio desse valor. Isso, em grande medida, também desestabiliza a possibilidade, no futuro próximo, de novas empresas, se não a introdução delas no presente momento ou no tempo mais rápido possível. Isso vai acirrando todas as relações de organização social e de instalação econômica no território. Então, na prática, o que a gente está vivenciando é um momento justamente de ruptura, onde o poder econômico, junto com os interesses do território, fazem parte dessa construção. Quando a gente pensa nessa construção, tanto de quem fornece alguma coisa até aquele cliente lá na ponta, nós somos clientes do lítio da bateria. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos, no mínimo, um telefone celular. Todos temos computadores em casa, notebooks que usam também o lítio como estrutura necessária para que a gente possa organizar relações cotidianas do nosso dia a dia. Mas isso não é a condição para toda e qualquer pessoa, principalmente das pessoas que estão colocadas pela Joyce. O acesso a esse tipo de tecnologia, o tipo de disponibilidade, facilidade, repartição de benefício, ele não é uma situação igualitária. Então, a gente tem, na verdade, uma cadeia de valor e processos que estão acionados tanto na extração, que muitas vezes precisam, de fato, ser mapeados. Então, a gente tem a academia como principal elemento para poder garantir e mapear esses processos, mas para que a gente possa, de fato, atuar junto a esses processos, né? Tanto no beneficiamento, quanto na extração, quanto na questão dos produtos. Isso pode ser feito, na verdade, em todas as cadeias. Desde que a gente tenha produto, resíduo ou coprodutos relacionados a esse processo, o planejamento das minas, o processo de extração, ou mesmo produtos acabados, eles começam com uma relação muito recente. O Prêmio Nobel de Química, que dá ou reconhece a estrutura que a gente tem relacionada às baterias de lítio, é de 2019. Somos contemporâneos dele. É um avanço muito recente para a gente poder pensar. Aqui, nesse QR Code, você tem a entrevista completa do Dr. Akira Yoshino para poder falar a respeito dessa questão em 2019. Ele é vivo. Então, a gente ainda tem essa... Pode, se alguém quiser pegar aqui, a gente consegue fazer essa ideia. Mas foi possível ter a disponibilidade de sistemas móveis, autônomos. E nós estamos falando desde um telefone celular até uma aeronave. Então, a gente começa a ter, na verdade, uma perspectiva extremamente importante nessa transição energética que se apresenta. Conversando com os colegas geólogos, potencialmente a gente não tem lítio para poder garantir essa transição energética, a gente vai buscar novas tecnologias para poder fazer isso, mas ainda é uma construção. Aqui eu tenho, por exemplo, a partir da década de 1950, e lítio é estudado, aqui eu peguei, na verdade, o panorama de tecnologia, sobre patentes, que muitas vezes a gente direciona esse esforço de ter novas tecnologias com a proteção desse conhecimento em patentes. Eu trouxe esse recorte aqui em 2021, eu apresentei esse cenário aqui no Lithium Business que houve em Araçuaí em 2021, em 2023. Para a gente poder pensar um pouco a respeito disso, o grupo do Akira, ele começa o trabalho com lítio em 1990, e a gente avança aqui da ordem de 20 mil, um pouco menos de 15 mil patentes no mundo, para chegar a alguma coisa da ordem de 140 mil patentes. Então, a gente teve um avanço muito grande nos últimos anos, nos últimos 40 anos. Aonde que esse avanço
é trabalhado. Em nível mundial, a gente teve em 2021 a ordem de 1.640 famílias de patentes. A gente passou a ter um aumento de 12% entre 2021 e 2023. Para a gente entender que essa condição de busca em tecnologia e reserva de mercado ainda é muito presente. Quando a gente olha em eletricidade, era 34%, aumentou, então baterias realmente está crescendo. Necessidade humana, nós estamos falando de medicamento, principalmente essa relação em medicamentos. Operações e processos tem a ver com a indústria, a área física tem a ver com conceitos mais voltados para a física, química e metalurgia com processos de beneficiamento. Então, a gente teve diminuição nos processos de beneficiamento e aumento nas construções na área de eletricidade. Então, quando a gente começa a olhar esse panorama, aqui eu também tenho um panorama de quais são os países. A gente está buscando relações, o lítio tem uma relação importante hoje com a Sigma, que é a canadense. A gente tem outras perspectivas australianas entrando no território. Porém, a China hoje tem uma parcela de 22% das tecnologias relacionadas a lítio. Não me assusta, ou na verdade me traz para o tempo presente uma relação importante de que a China ainda vai ter uma participação forte no território. Inclusive, hoje, ela atua como compradora. Aqueles que têm, por exemplo, um território, acho que quem já percebeu ou trabalhou tem estudado essa relação, percebe que qualquer pessoa que extrai lítio na região consegue vender aos chineses. Isso em caminhão, na estrada. As pessoas dando preço como se fosse, por exemplo, uma fruta ou qualquer outra coisa. Lítio é um mecanismo hoje comercializado na beira de estrada, na região de Araçuaí. Então, quando a gente olha para essas coisas, o Brasil está aqui em 11º lugar na quantidade de patentes desenvolvidas. Quando a gente olha para as empresas, eu trouxe as 15 maiores empresas nesse horizonte de 1.800.000 famílias, a Toyota lidera, a LG lidera, a Fuji, Canon, Matsui, Sugimoto, Sanyo, Samsung, Toray, principalmente empresas relacionadas à parte de automóveis. E aí a gente começa, não só automóveis, mas a LG, por exemplo, ela tem eletrodomésticos como relações. Então, todas essas empresas potencialmente têm uma relação direta com a vida de cada um de nós, hoje disponibilizando produtos. A tendência tecnológica é fazer com que a disponibilização ainda continue. Então, a dependência vai continuar nesse momento. Aqui, no Brasil, as patentes que a gente tem depositadas, tá, e eu estou pegando só o cenário Brasil, a gente tem na ordem de 57 mil patentes hoje, protegendo tecnologias, trabalhando no mercado brasileiro, nem todas ativas, algumas já são passadas, mas a gente tem a União Europeia e tratados internacionais. Estados Unidos e Japão são aqueles que mais investem em tecnologia também, buscando o mercado brasileiro enquanto proteção. A gente tem outros mercados também, o Canadá participa, a Austrália participa, que estão hoje vinculados à relação do lítio diretamente por empresas na região de Itinga e Araçuaí e na região de Salinas. Quando a gente olha para o perfil mundial e o perfil no Brasil de proteção, a gente observa que isso migra para a quantidade em transformação e na parte de baterias. Então, existe um nicho que é direcionado muito mais ao beneficiamento mínimo e à relação das baterias, o que é para poder fazer com que a gente tenha reserva de mercado dessas empresas detentoras das patentes. Então, o nosso perfil aqui, ele não avança, muitas vezes, para... Desculpa, aqui a gente tem a parte de processamento e a parte de necessidade humana. Falei errado aqui, a parte de eletricidade no Brasil é muito pequena. Então, a gente não está avançando. Aqui, medicamentos, área médica. Nós estamos falando de carbonato de lítio, por exemplo, como medicamento, como a parte modulador de humor. Então, a gente tem como medicamento psiquiátrico. A parte de baterias no Brasil é muito pequena, então a gente não tem ainda uma indústria capaz de fazer com que a gente tenha transformação do lítio em baterias e a gente não tem perspectiva para poder fazer isso ainda no curto prazo. Essas tecnologias não estão aqui disponíveis, senão pela iniciativa da CBL. É muito diferente, se eu voltar aqui, olha o perfil mundial. A gente tem uma segmentação muito maior na possibilidade de atuação, enquanto aqui a gente percebe, na verdade, um direcionamento para a área de medicamentos e para a área de extração mineral, transformação e beneficiamento químico na área de metalurgia. No Brasil, as empresas acabam avançando para a área de saúde. A La Roche, por exemplo, a Procter & Gamble, a BASF, a Pfizer, a Bayer, são os principais players que a gente tem no mercado brasileiro. E eles não trabalham, na verdade, com beneficiamento desse material, mas sim a aplicação disso em medicamentos. Então, a transformação é um outro exemplo que aconteceu com o minério de ferro. Ele é beneficiado fora do Brasil e a gente vai ter, na verdade, a necessidade de buscar esses produtos de fora novamente. Quando a gente busca na área de empreendedorismo, e muitas vezes a gente trabalha com relações de viabilidade em negócios, o desejo das pessoas para poder consumir e muitas vezes a construtibilidade em termos de tecnologia,
Existe inovação em todos os processos, para que a gente possa organizar. Em grande medida, o desenho do projeto é que faz a maior diferença nessa organização de construção de presente e futuro. Hoje, o Brasil é signatário da Agenda 2030. Começa em 2015, a gente está avançando muito fortemente para finalizar, na verdade, esse processo. E a gente teve alguns avanços interessantes nessa relação, mas eu queria mostrar um pouco também, pensando o lítio, e aí eu vou falar da Cefem. A Cefem é a contribuição financeira sobre exploração mineral. É aqui que a gente consegue mapear, por exemplo, a capacidade que eu tenho de um território extraído o mineral, ele está sendo comercializado. 3,5% disso fica enquanto imposto. A região do lítio, nós estamos falando de Tinga, Araçuaí, elas já são extratoras e a gente tem, na verdade, um percentual. A AMG, ela está na região de Nazareno, Campo das Vertentes. 33 milhões foi arrecadado pela Nazareno, isso representa 61% do que a gente teria de lítio, de forma correlacionada. Então, Araçuaí, Tinga, não é o lugar onde se mais extrai lítio hoje no território brasileiro, muito menos em Minas Gerais. A gente tem uma perspectiva grande em termos de reserva, mas ainda em crescimento, porque a gente tem cerca de 40% ainda do que representa o mercado mineiro nesse processo. Aqui são dados da ANM, a gente teve 55 milhões em imposto arrecadado, e esse imposto é para justamente gerar projetos e mitigar ações relacionadas ao território. Muitas vezes a gente não acessa esse tipo de recurso para poder fazer com que parcelas de projetos sejam executados. Em qual sentido? Quaisquer sentidos. Então, a gente precisa se organizar melhor, muitas vezes, para poder acionar. O município tem 60% desse recurso para poder executar. E é esse ponto que a gente precisaria trabalhar de forma conjunta para poder conseguir avançar ao território. Não pelo interesse da empresa, mas muito mais pelo interesse do território. E a gente tem recurso para poder fazer isso. E precisamos de organização para essa relação. Isso aqui é um cenário para a gente poder pensar. Aqui é um cenário para a gente poder pegar o spodumênio é o minério de lítio. A grafita também é muito importante na região, principalmente no Baixo Jequitinhonha. Tá? Então, a gente tem grafite na região, a gente tem quartzo aqui na região, a gente tem o spodumênio do lítio. A gente teria todos os minerais necessários para poder produzir sistemas eletrônicos. Tá? Mas a gente tem o minério de ferro hoje, da ordem de 700, vou pegar 2024 até junho, a gente tem 730 milhões de reais arrecadados, o minério de lítio, cerca de 4,5 milhões. Se a gente puder pegar o spodumênio de forma separada, associada aos outros minerais de lítio, porque não é só o spodumênio, a gente tem outros minerais, a petalita e outra, ambligonita e outros materiais que são presentes, a gente teria da ordem de 9 milhões de reais arrecadados, comparado ao minério de ferro, é irrisório. É irrisório. Ainda no território e bastante presente, mas causa um impacto muito grande na região. A grafita também, ela é explorada há mais de 100 anos, a Nacional de Grafite está na região do Baixo Jequitinhonha, nós estamos falando de 2,6 milhões de reais arrecadado em imposto. Lembrando, isso aqui representa 3,5% da arrecadação das empresas, só para a gente poder fazer um paralelo de qual é o tamanho dessa relação em termos de potencial econômico. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em desenvolvimento sustentável, a capacidade das gerações futuras se satisfazerem em relação às suas necessidades é algo construído por processos. Então, a gente precisa construir essas relações. Aí ficou na construção. A cadeia mineral, muitas vezes, é uma cadeia linear. Aqui não ficou legal, mas no QR Code no final vocês vão ter acesso à apresentação, ela está sem essas mudanças. Então, assim, a gente tem uma cadeia linear entre extração, produção e descarte, que é insustentável. Quando a gente trabalha com economia circular, a gente espera que a gente consiga ter uma circularidade nesses processos, tanto técnicos quanto biológicos, em termos de regeneração no tempo presente, muitas vezes melhor do que numa relação onde a gente vai precisar de tempos geológicos para poder consumir aquele material de novo. Por exemplo, o petróleo. Nesse momento é um bem finito, porque eu vou precisar de um tempo tão grande para poder fazer com que ele se recomponha que a gente não tem esse tempo disponibilizado. Então, a gente avança tanto para ciclos técnicos, que a gente poderia melhorar a capacidade de todos os produtos que a gente tem. O final é a reciclagem. Muitas vezes a gente limita essa relação e esse olhar para a reciclagem, mas é o gasto mais energético que a gente tem, é o maior gasto dentre os processos que a gente tem possíveis. Mas a gente pode recondicionar um determinado equipamento. Quantos telefones aqui uma pessoa dessa, se a gente fizer uma análise, uma reflexão, telefone celular, a gente começa em 97, 96, a ter uma disponibilização a público. Quantos vocês já tiveram? O que foi feito deles? A gente começa a ter umas relações num tempo presente que muitas vezes é uma indústria que direciona para a parte linear. Se alguém quebrar uma tela de telefone celular hoje, o conserto dela é praticamente insustentável. É mais fácil comprar um novo. A indústria se posiciona dessa forma. O desenho do projeto da indústria é dessa forma.
Então, a gente tem que buscar novas alternativas a esse processo e não só pensar no ciclo biológico de regeneração ou mesmo biodegradáveis, porque, em alguma medida, isso aqui dá melhores sustentabilidades e diversificação econômica, inclusive na prestação de serviços daquilo que a gente pode aproveitar. E aí a gente tem que lidar com uma coisa que é a escassez. E a escassez coloca todos nós no mesmo patamar. A escassez é uma relação entre atender desejos e necessidades. Qualquer pessoa, independente da classe econômica, tem desejo e necessidade. São diferentes, mas todos nós temos essa relação. E cada um consegue olhar para essa lógica de uma forma um pouco diferente, mas esse ciclo de desenvolvimento sustentável, aqui eu vou parafrasear a Luzia Becker, é uma pesquisadora, cientista social que atua na região. Ela atua em Berlim, mas atua principalmente na região de Conceição do Mato Dentro, trabalhando nesses processos. Mas a gente tem as esferas políticas, as esferas econômicas, as esferas ecológicas, culturais e sociais que fazem parte desse processo. Aqui ficou desconfigurado, mas a ideia é que a gente tem, na verdade, não só uma condição para que o desenvolvimento sustentável avance, mas a gente tem, na verdade, um conjunto para poder arquitetar essas relações possíveis no nosso tempo presente. E eu queria chamar a atenção também para uma teoria relativamente recente. O Bruno Latour, ele traz uma reagregação do social como uma forma importante da gente poder compreender essas relações que estão no nosso cotidiano. Mas ela é principalmente uma relação dada por incertezas. O que mantém o social, ou a condição social nossa agregada, hoje, é uma situação incerta. Para alguns grupos, a gente começa a perceber algumas relações, mas manter um grupo unido demanda trabalho, demanda esforço. A gente tem situações que, nesse momento, são importantes, mas que, no momento futuro, muito próximo, pode não ser tão importante assim. A polarização política demonstra isso para a gente muito facilmente nos últimos 10 anos no Brasil. E a gente tem cenários completamente diferentes ao que a gente tinha no passado, que estão sendo construídos. Quais cenários a gente pode construir de momento? Tudo isso vai depender, muitas vezes, desse custo marginal, desse benefício marginal, que cada um de nós consegue aportar valor. Então, nessa construção de conjunto, a gente tem, na verdade, essas relações que precisam ser consorciadas para que a gente possa avançar da melhor forma possível, nas diferentes formas, nos diferentes interesses que a gente tem, mas, de forma geral, aqui na universidade, a gente tem trabalhado com a parte de empreendedorismo, um programa que foi feito junto com a UFVJM Unimontes e o IFNMG, para que a gente possa desenvolver novas iniciativas. Eu, particularmente, participei com a iniciativa da UI4Science para desenvolver projetos na região que pudessem avançar para que, de forma melhor e mais efetiva, a gente consiga trabalhar em função do território. A relação de mundo, se a gente não começar a fazer alguma coisa agora, é o mundo que muda a gente. Então, eu vou pegar o Quino de novo para a gente poder tentar entender aonde a gente quer chegar. E se a gente não tiver protagonismo nessa construção, a gente potencialmente vai deixar com que o mundo englobe, na verdade, nossas ações e faça com que a gente simplesmente acompanhe o movimento que está presente. Essa apresentação está disponível aqui, tá, gente? Muitas vezes o pessoal pede no final, tem como colocar no e-mail? Está aqui. Fica disponível para vocês. Eu fico à disposição também para poder responder a perguntas. Não sei se eu excedi o tempo. Eu também estou sem relógio, mas o pessoal não falou nada, então acho que a conversa estava boa. E aí, com isso, eu queria agradecer mais uma vez ao FIST, ao Américo, à Vitória, à banca, e vou passar a palavra para a Aline poder fazer a apresentação. Obrigado. Muito bom. Bom dia a todos e todas. Vou pedir licença também aos colegas aqui para... Pode o quê? Passar. Perfeito. Não, está tudo bem. Bom dia, então. Também quero começar agradecendo a todos e todas que estão aqui. E, claro, ao FIST por essa oportunidade. Para mim também é uma grande honra estar aqui. Esse festival é conhecido por quem mora em Diamantina. E quero, inclusive, enaltecer o fato de que esse ano o festival é um festival de acesso gratuito, né? E é um festival que acontece nesse espaço, nos espaços públicos de Diamantina. Eu acho que, enquanto universidade pública, nós temos muito que aprender disso, né? De fazer atividades que são científicas, mas que estão próximas também, o que se propõe fazer esse movimento de estar próxima à comunidade. Isso é muito importante. E, nesse movimento, quero parabenizar o festival, né, por trazer a Joyce, por trazer uma pessoa da comunidade, do movimento social engajado. É muito importante que a gente ouça, né, e que tenha a oportunidade de diálogo, de ouvir as pessoas das comunidades e ouvir a leitura que o povo tem do seu território e dos processos que estão acontecendo nele, né? Então, começo por aí.
porque é um agradecimento e um reconhecimento ao evento, né, e a importância de estarmos juntos, né, compartilhando saberes e conhecimentos, leituras da realidade. Por fim, eu acho que o tempo de extremos, quero parabenizar, porque realmente é o que nós estamos vivendo, muito acertado esse tema, e ele traduz muito a nossa realidade regional hoje, a realidade territorial. E lições da história, se nós, talvez, enquanto população brasileira, conseguirmos aprender alguma coisa da história, talvez ela esteja muito bem materializada agora na relação que a gente precisa ter em relação à questão da mineração do lítio, já que é um assunto que envolve a todos nós. Mas não só do lítio, mas do minério de ferro também, em relação à exploração do ouro, do diamante e do granito, que são as principais substâncias que nós continuamos exportando desta região, exportando do país, e cujo retorno não implica necessariamente num desenvolvimento sustentável e num progresso, numa qualidade de vida que atenda aos interesses de cada um que mora nesse território. Mais do que isso, que respeite as pessoas que moram nesse território. Então, eu começo por aí a minha fala. O passado do lítio, então, eu sou a professora Aline, né, já fui apresentada, faço parte do Observatório, agradeço os colegas do Observatório que também estão aqui, e vou tentar passar um pouco por aí, então, minha fala. Né? O Rô já trouxe um pouco, né, do processo histórico, a Joyce também, eu trouxe aqui um pouco, também ficou desconfigurado, né, dos marcos históricos. Nós entramos, então, né, quais são as nossas lições? Primeiro, que nós entramos na narrativa do mundo moderno colonial a partir de 1553, quando os bandeirantes, né, quando os portugueses chegam aqui, onde nós estamos hoje. Né? Eles chegam em Cerro, e aí, nessa data, em 1669, 1700, é estabelecido os primeiros acampamentos. Então, considerando as condições históricas daquela época, é muito rápido esse processo. Né? E aí eu vou pedir uma licença aos historiadores, né, porque eu sou geógrafa, eu só vou trazer os marcos históricos aqui para a gente, né, poder avançar um pouco nesse sentido e visualizar, né, o que significou isso à época, né, do ponto de vista da aceleração desse processo de entrada nesse território, de um território que já era ocupado por diferentes povos originários, que tinham uma relação com esses diferentes ambientes. Né, nós estamos num ambiente muito diverso, biodiverso, ambientes em que a gente tem transição de biomas, né, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, e que tem formações vegetais que são endêmicas. O que isso significa? Que elas são únicas, que elas só existem aqui, não existem em outro lugar no mundo. Então, de Cerro, que é um município que, né, talvez vocês todos conhecem aqui do nosso lado, até Minas Novas, né, que é um município agora que já descendo o vale, nós temos 300 quilômetros, mais ou menos, e que à época era feita a pé, né, por pessoas negras escravizadas, né, ou, enfim. Então, são longas distâncias, não estamos falando de processos próximos. Né? Se instala Cerro, 1713, ou seja, 10 anos na sequência, já se instala um acampamento aqui em Arraial do Tijuco, que é aqui de Diamantina. Logo, né, na sequência, tem esse primeiro registro. Lembrar de novo, né, o primeiro registro não significa que já não houvesse, né, o reconhecimento dos diamantes. Contam, né, as fábulas, as lendas. Nós temos colegas historiadores que hoje resgatam esses documentos, né, e conseguem nos mostrar do quanto isso era extraordinário, porque ele estava disponível, né, na superfície do solo. Imagino o tamanho do encantamento, né, de quem chega aqui, né, nesse marco colonial. E depois, em 1929, se funda a Vila das Minas do Fanado, que é Minas Novas. E, nesse período de 26 a 30, em menos de 10 anos, se extraiu 6.525 quilos de ouro. Imagina, né? Uma extração, de novo, né, artesanal, baseada no trabalho escravizado, uma condição escrava, e que era transportado por essas pessoas, ou por mulas, por cavalos, seja pela Estrada Real do Sul, que a gente conhece mais, mas também os historiadores têm nos mostrado, né, evidências de que também tinha, sim, uma Estrada Real do Norte, que levava à Bahia, como bem o Juan também falou. Né? A Capitania de Minas Gerais, 1720, se forja nessa disputa de poder, então, entre São Paulo e Bahia, e a importância que nós aqui nessa região, nesse território, assume nesse processo colonial, é que faz, então, com que também se crie, né, a capitania para resguardar, fiscalizar, né, garantir esse interesse e, sobretudo, a apropriação dessa riqueza mineral.
E, bom, Gramogol, a criação de Gramogol na sequência é esse marco. O que a gente vai ter depois, na sequência disso, na entrada do século XIX, é uma crise de negócios. Esses marcos aqui eu estou utilizando a partir do professor Marcos Lobato, que é nosso colega, né, e que tem uma discussão sobre isso. Ele vai identificar, então, de que, no início do século, a gente vai ter uma crise de negócios. O que é essa crise de negócios? É uma crise de negócios aqui do Alto de Jequitinhonha, de Diamantina. Mas é uma crise de negócios que também justifica uma ação mais incisiva nesses territórios, que vai acontecer a partir da Guerra Justa. E o que é a Guerra Justa? É uma narrativa construída à época pelos colonizadores, pelo clero, uma parte, né, pelos intendentes, enfim, por essa elite que aqui estava administrando essa extração mineral, sobre a necessidade de avançar na incursão desse território e que não estava sendo possível por causa da resistência dos povos originários, dos povos indígenas. Eles foram acusados de canibais, enfim, tem vários registros em relação a isso também, que são um pouco contundentes, e na última leitura que eu consegui fazer, eu fiquei bastante chocada, impressionada da forma com que se descrevem essas pessoas, né? Do que, né, os colonos descreviam essas pessoas. E os povos originários conseguiram, então, fazer a defesa desse território na porção média da sua bacia, né? Então, aqui o Alto estava nesse processo de extermínio e de ocupação. A porção baixa do Jequitinhonha, que tinha acesso pelo mar, vinha sendo ocupada também, mas com alguma dificuldade. Mas a porção média, por 100 anos, eles não conseguiram chegar. Por conta dessas 100 anos, eu digo, né, se a gente olhar um pouco para trás, né, eles não conseguiram ocupar. E aí a guerra é a declaração final de autorização da coroa portuguesa, né, já aqui nesse processo vindo para o Brasil também, de ocupação desse território de extermínio. Todos nós sabemos o que significa uma declaração de guerra. Imaginem isso no início do século. Então, era o direito de matar, era a recompensa por cada pessoa indígena morta à época, aprisionamento de mulheres, crianças, venda, né, dessas pessoas como escravos, enfim. Ao final de 30 anos, então, alguns relatos também dizem que a situação era tamanha de criação de um cenário de fome, de extermínio, de guerra contra esses povos, que muitas mulheres se rendiam, situações, né, em alguns momentos que já não era mais era insuportável, né? Mas alguns povos, alguns, né, desses sujeitos resistiram e resistem ainda, e hoje, né, têm se levantado para dizer e tentar retomar esse legado. Mas foi uma guerra de extermínio. Bom, então, é importante dizer que, durante esse período de guerra, em nenhum momento houve um retrocesso no processo de expropriação territorial, de ocupação, muito pelo contrário. A guerra, na verdade, permitiu maiores investimentos, seja de soldados, né, mas também financeiro, né, para garantir expedições, a criação de outras vilas, acampamentos, que deram conta de fazer esse controle do território, sobretudo a partir do rio Jequitinhonha, né? Então, instalar pontos de vigia ao longo do rio que permitissem, então, controlar também a circulação desses produtos, né? E garantir, então, a maior parte de apropriação e de controle, enfim, de tudo que estava sendo produzido. Ao final desse período, então, na virada dos séculos, a gente começa a se forjar o discurso da pobreza. Então, veja, a gente está falando aqui de 300 anos, praticamente, né? Estou arredondando e acelerando aqui, em que aqui é o centro da história, né, do ponto de vista assim, do que está se constituindo enquanto país, nesse papel, né, de fornecedor de uma matéria-prima que um alto valor no mercado, né, nessa relação internacional, de alta exploração, de negação de todos os sujeitos que aqui haviam antes, ou de sujeitos que chegam nesse processo, né, desses trabalhadores que chegam nesse processo. E aí, no final, quando começa a haver uma aparente escassez, pelo menos da disponibilidade mais superficial desse recurso mineral, entra um pouco essa ideia, né, de uma crise, de novo, né, de um certo esquecimento. E aí, na virada do século, então, a gente vai ter todo um diagnóstico que forja, que narra essa região como uma região pobre, miserável, né, e que precisa de uma intervenção do Estado, né, sobretudo a partir de dados como o IDH, por exemplo, que também nem sempre captam essa economia regional desses povos que permanecem nesses territórios, né. Não é à toa que o Jequitinhonha hoje é um dos lugares do Brasil com a maior quantidade de quilombos. Isso diz muito do processo de resistência
que não foi só dos povos originários, que foi do povo negro que foi para cá trazido de forma forçada. Então, ao longo da década, né, mais ou menos 50, a gente vai ter a criação dessa identidade, né, a partir do Estado, inicialmente, do Vale de Quitinhonha, e que, né, com sua justificativa, um discurso muito forte de que ela precisa de intervenções, e isso é inegável, precisava de uma intervenção em termos de infraestrutura pública, principalmente, né? Mas esse investimento não vai vir necessariamente do Estado. Essa narrativa, então, ela é forjada, inclusive, para essa parceria público-privada, para garantir a entrada de várias empresas que vão, então, se propor a desenvolver esse território a partir das suas riquezas naturais, né? Mas, para isso, exigindo, novamente, então, a ocupação de grande parte das terras e, novamente, reproduzindo a história que nós até agora já ouvimos, né? De expropriação dos povos, de não reconhecimento dos seus saberes, de apagamento, de não reconhecimento de que as pessoas aí existem e elas convivem com o semiárido, elas sabem, têm um conhecimento em relação a essa natureza e têm um modo de vida, uma cultura. E eu trouxe aqui só a expressão dos conflitos territoriais, porque no observatório a gente tem discutido um pouco esse conceito para jogar luz para essa diversidade de situações que esses territórios vivem historicamente, né, no contexto das tensões, das violências e das violações de direitos, né, seja em relação a essa diversidade de ambientes, né, que ela não é reconhecida. A narrativa sempre é de que nós estamos falando de um lugar que é feio, né, que o ambiente não é bonito, que ele parece que não é útil, que o cerrado, nós temos isso muito forte no Brasil, né, de que o cerrado, por não ser a Mata Atlântica, né, a Amazônia, ele não teria uma utilidade, né, econômica, né, do ponto de vista do capital, da negação desse espaço, né, do apagamento da sua história, do ponto de vista da relação que os povos construíram com esses diferentes ambientes, e do ponto de vista social, da negação, então, da diversidade de pessoas, sujeitos, desses povos, dos encontros que esses povos fizeram nesse território no processo de resistência a toda a sua história colonial, saberes, e da precarização das condições de vida e de trabalho, que não é novo. Porque, quando a gente chega aqui com o projeto colonial, quem ganha terra é o clero, são os militares, são os colonos europeus. Eles ganham terra e eles vão ampliando o seu controle sobre o território a partir das fazendas, com gado. E, então, o primeiro movimento de ocupação também se dá, né, extraindo desse território a mata, né, a Mata Atlântica, né, porque de Araçuaí até o Baixo nós estamos falando de Mata Atlântica. E hoje a gente não tem mais, a gente só tem alguns pequenos refúgios que a gente às vezes consegue ver no horizonte. Tudo isso foi desmatado já. E enfim, foi já, além dos minerais, também a gente tem esse legado. E isso e as pessoas que foram obrigadas a se inserir nesse processo como trabalhador, agregado, lavrador, meeiro, tinham uma condição de vida e de trabalho precária nessa relação opressora com a fazenda, né? Com, enfim, tudo que isso representa. Nós temos vários pesquisadores que tratam disso. Vou tentar, né, avançar um pouco. Gente, aqui é para trazer, então, a expressão do que são esses grandes projetos de desenvolvimento que, desde a década de 50, passam a ter uma legitimidade do Estado brasileiro e do Estado de Minas Gerais para atuar na região, né? A monocultura de eucalipto. Recomendo fortemente, quem não assistiu, que assista, né, o documentário Por Trás da Cortina Verde. É uma produção, né, do Clepson, resultado da dissertação dele, que confluiu, né, de várias frentes para conseguir fazer uma produção audiovisual maravilhosa e que traz também a realidade dessas comunidades aqui no Alto, principalmente. As barragens hidrelétricas, com o discurso sempre de trazer energia para esse povo, e nós temos até hoje vários quilombos que não têm acesso à energia elétrica. Então, a gente vai vendo como esses grandes projetos eles têm um viés de um profundo racismo estrutural, que, de novo, remete a esses sujeitos como pobres, coitados, vamos ajudá-los, mas, na verdade, expropria suas condições de vida e não lhes garante nada das benesses do que esses grandes projetos estão trazendo, né? A mineração, as linhas de transmissão e as unidades de conservação, que são todos processos que exigem uma demarcação, ocupam espaço, demandam muito espaço, né? E aí expropriam territórios. E aí, para entrar na questão da mineração, isso aqui, a gente é provocado nesse tema. Eu não trabalho com esse tema, é um tema novo, né? Estou aqui na região há 10 anos, sou gaúcha, é importante dizer isso, né?
e cheguei aqui em 2015 para trabalhar no UFJM, e desde então num processo de chegar, de conhecer, dialogar e aprender, né, de imersão nesse território também. E o tema da mineração nos chega no Observatório em 2018, quando a gente participa, né, do Fórum do Vale, de outras organizações, no diálogo com os movimentos sociais, com organizações populares, CPT, Caritas, ONGs como CAVE, por exemplo, e que o povo começa a ter essa preocupação em relação à história do lítio e ninguém consegue entender nada do que está acontecendo, né? Nós também não entendíamos, e não sei se entendemos tudo ainda, estamos aprendendo. Mas, a partir disso, a gente se diz, bom, esse é um tema que o povo tem demandado, que a sociedade tem demandado, a sociedade civil, as comunidades, eles continuam nos demandando até hoje. Nós queremos saber o que está acontecendo, porque tem alguma coisa acontecendo. E, então, a partir de 2018, de uma forma muito modesta e pequenininha, a gente começa a tentar entender um pouco o que é essa questão mineral na região, lendo colegas que já trabalham sobre esse tema, né? Então, das questões que eu trouxe aqui, e também tentando construir um pouco uma análise. Então, isso aqui é a bacia do Rio Jequitinhonha, na sua porção mineira. Vocês podem ver, né? O Rio Jequitinhonha é esse... Ai, perdão. Não vou saber dizer qual que é o... Bom, não vou, o Rio Jequitinhonha aqui, o rio que está aqui correndo paralelo ao Jequitinhonha, na porção mais aqui à minha direita, é o Rio Araçuaí. Vocês podem ver que parece que eles seguem de forma paralela, né? O Rio Araçuaí, aqui em Turmalina, ele está seco. Quando a gente passa na ponte que vai a Turmalina, ele está seco, é um rio enorme que está seco hoje, resultado do desenvolvimento proporcionado pelo eucalipto. Secou o rio. E aqui o que vocês podem ver, vocês vão ver com um pouco de dificuldade, talvez, tem algumas manchinhas verdes, né, quadriculados verdes, são os processos minerários nessa região registrados até 1999. E isso aqui é de 99 até 2018. Cada quadriculado desse, o que é um processo minerário? Ele é um polígono. Então, quando uma empresa... Eu vou criar vamos supor, suposição, quero explorar lítio aqui na região, ou qualquer outra substância, eu abro um processo na Agência Nacional de Mineração, antes era da INPM, e digo para ele quais são as coordenadas geográficas daquele polígono. É um quadrado, um retângulo, mas é demarcado desta forma. Ou seja... Eu não preciso conhecer o território, não preciso saber quem está lá, porque isso aqui é uma demarcação do subsolo. Então, essa já é a primeira violação. E eu digo para vocês, se vocês moram aqui na região, provavelmente vocês devem estar hoje, embaixo de vocês, né, ou sobre vocês, deve ter, com certeza, um processo minerário registrado. Isso significa que vocês não têm garantia nenhuma sobre a casa que cada um de vocês mora ou sobre a terra que cada um de vocês supostamente comprou em algum momento da vida ou herdou, enfim, né? Porque os interesses da União são do subsolo e, no discurso dos minerais críticos estratégicos, eles são de interesse público, ou seja, passíveis de remover qualquer pessoa, não importa a relação, não importa a propriedade privada da terra, nesse caso, né? E isso não significa que também vai ser indenizado. Então, para começar, gente, essa é a situação que a família da Joyce e de outros tantos jovens do Jequitinhonha vivem hoje, um total suspenso, uma situação de uma profunda insegurança jurídica, mas também do seu projeto de vida nesse território. E é por isso que a gente fala de conflito territorial. É uma disputa que está muito mais ampla. Essa aqui é a situação atual. Aqui tem a bacia do Jequitinhonha e do Mucuri. Nos dados que a gente acessou da ANM em fevereiro, na análise que nós fizemos no observatório, tínhamos 8.820 processos minerários. Isso aqui são processos minerários de diferentes substâncias. Nós temos em torno de umas 75 substâncias. Claro, tem areia, tem granito, né, que são as que a gente conhece bastante, mas essa é a situação que está o Jequitinhonha e o Mucuri hoje. E essa situação se replica ao semiárido mineiro. A gente fez também, está estudando o semiárido mineiro, e a gente percebe que o território está totalmente ocupado por registros de processos minerários. Se isso aqui se efetivar, nós vamos virar a cratera da Lua, a superfície da Lua, gente, esse é o fato. Agora, isso aqui talvez seja especulação, provavelmente, pode ter especulação, mas olhem para isso e imaginem a situação que nós hoje estamos, como todos os cidadãos, né, que moram nesses territórios, né? Aqui é um mapa de diferentes processos. Então, se isso aqui é do ponto de vista mais regional, aqui é para a gente dar um zoom no território. Esses triângulos que vocês estão vendo aí é a Chapada do Lagoão, que Joyce mostrou para a gente aqui, nessa porção aqui. Qual que é o botãozinho que eu aperto aqui para ter a luzinha vermelha?
Eu tentei... beleza, obrigada. Nós fomos visitar agora, a gente está, inclusive, com um conjunto de colegas, né, de um projeto que se chama Vozes dos Territórios e que se propõe, inclusive, a dialogar com essas comunidades e contribuir no processo de resistência, né, de denúncia internacional do que acontece aqui. E nós estivemos essa semana percorrendo alguns territórios, conhecemos a comunidade Piauí Poço Dantas, conhecemos Chapada do Lagoão, conversamos com a aldeia indígena e, gente, não há palavras. Eu não vou falar muito que eu vou chorar aqui de emoção, isso que eu sou... não me emociono fácil, mas a situação de violação é terrível. Aqui, então, a gente está falando... Isso aqui eu vou mostrar um outro mapa depois. Isso aqui é a Chapada do Lagoão. É uma área de proteção ambiental em que não poderia estar nem ter registro de processo minerário. Mas como ele é um polígono, vocês entenderam? Um polígono pode ser feito em gabinete sem abrir sequer o URF, né? Então, essas são as comunidades tradicionais, são comunidades que têm direito a protocolo de consulta, tem toda uma legislação que ampara elas e que isso não está, enfim, né? Não está nem colocado. E essa é um pouco a situação, então. Aqui são essas comunidades, aqui assim, é a sede de Araçuaí. Esses processos minerários eles ocupam o espaço, comunidades rurais e comunidades urbanas, não importa, como eu falei para vocês, né? E essa é uma preocupação que a gente tem hoje quando a gente fala, então, e ouve e vai para essas comunidades, né? Aqui, para vocês terem um pouco o cenário, né, o Juan colocou para nós, né, que 2021 foi um marco, e realmente foi, os dados mostram isso. Então, depois, né, de 2021, a partir de 2022, com o decreto do governo Bolsonaro que desonera os processos relacionados a lítio, de passar pela Câmara Técnica de Energia Nuclear, né, e permite também a exportação, né, a gente tem um boom. Então, veja, havia aí já, né, há um lobby empresarial, uma lobby do capital internacional em relação a isso, porque a gente percebe um boom a partir de 2022 e um aumento aí acumulado de 562% dos processos minerários relacionados a lítio nas duas bacias, né? E o que isso significa? Mais ou menos isso aqui. Hoje a gente tem, então, 1.377 processos, são esses quadriculados que vocês estão vendo, depois eu vou mostrar um pouco melhor. Isso significa quase 2 milhões de hectares, né? E os pontinhos vermelhos aqui que vão passar a aparecer agora no mapa são comunidades e povos tradicionais até agora mapeados, né, por um projeto que acontece em parceria entre a UFMG, o Observatório, Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Araçuaí, CPT e comunidades, né, o MAB também participa, outros parceiros. É um projeto que tem se proposto, então, a fazer um diálogo com as comunidades, ajudar a contribuir no processo delas de autorreconhecimento, enquanto comunidades quilombolas ou comunidades tradicionais, né? Pode ser groteira, chapadeira, vazanteira, enfim, né? Como ela se autodefine nesses territórios. Esse projeto, então, até agora, vocês podem ver que esse mapa ele é todo cheio de pontinhos vermelhos. Mas a nossa condição de pesquisa hoje qual é? É muito limitada. Então, o que foi possível até agora mapear são 145 comunidades de um território imenso de uma bacia hidrográfica e com esse legado, né, com essa história, então, a gente sabe que há aqui um apagamento ainda de histórias que não apareceram, de povos que não apareceram, né, que precisam ser incluídos, né? Os 14 municípios, então, se nós formos olhar, eles são esses aqui, os 14 municípios até então regionalizados, né, pelo governo do estado como o Vale do Lítio. Vocês podem ver que não é um vale, não é um território contínuo, são pontos, né? Aqui esse daqui é o município de Teófilo Otoni. Veja só, a área territorial de Teófilo Otoni, isso aqui são os processos de lítio dentro de Teófilo Otoni, e uma boa parte deles em fase de autorização de pesquisa, inclusive na área urbana. Esse aqui é o município de Malacacheta, que pertence um pouquinho ao Mucuri, um pouquinho ao Jequitinhonha, mas ele não tá nem, né, não faz parte de nenhuma das duas bacias. Aqui está Minas Novas. Quem conhece Minas Novas também sabe que é um município, né, pelo seu legado colonial, é um dos municípios que tem muitas comunidades quilombolas, né, uma população reúne uma população negra muito grande que tem reivindicado seu território. 50% ou mais do município hoje tem processo minerário de lítio, né? Então, esses são os municípios do Vale do Lítio atualmente e, dentro deles, os processos minerários de lítio, para vocês terem uma dimensão do que é isso do ponto de vista dentro da área territorial.
E aí, dando um zoom aqui um pouquinho para vocês verem, então, a sobreposição, né? Minas Novas, as comunidades e povos tradicionais até agora identificados pelo projeto, né, de mapeamento de povos e comunidades tradicionais. Em vermelho, né, os polígonos de lítio e a área municipal, o entorno aqui são as áreas municipais. Então, vejam, né, isso aqui são Minas Novas, Araçuaí, Itinga, Coronel Murta, Virgem da Lapa, aqui provavelmente é Salinas. E aqui está o Mucuri. Então, o que a gente faz de leitura aqui também? A gente tem processos minerários hoje que não estão dentro dos 14 municípios. Todos os municípios hoje, a gente está vendo a eleição agora. A eleição agora é pró-mineração ou contra mineração. E a tendência é que outros municípios, a depender da gestão pública que vai assumir no próximo período, reivindicarem o seu interesse de fazer parte do Vale do Lítio, para, né, enfim, né, de tudo que isso significa. Aqui, gente, para vocês entenderem um pouquinho mais o que é um processo minerário, né? Eu fiz uma aproximação. Isso aqui é o Córrego Piauí, aqui é a comunidade Poço Dantas, Sal. Gente, isso aqui eu tentei fazer essa analogia ontem à noite, pode ser que eu esteja incorrendo algum erro, mas ela é mais para ser didática. Aqui é a rodovia que dá acesso para cá, esse risquinho vermelho aqui no mapa, né? A rodovia que para cá era só ir para lá, Itinga. E aqui, provavelmente, esse processo minerário que é hoje uma das áreas de exploração da Sigma. Então, de um extremo aqui da estrada até aqui, são 1.990 metros, quase 1 quilômetro de extração de área. Né? É uma cava a céu aberto. Isso, né? A Joyce também já trouxe essa imagem. Então, o que significa isso aqui? Seria né? São essas manchas no território, né? E significa esse tipo de intervenção na paisagem. Aqui está a comunidade municipal Nono Murta, né? Lá da comunidade de Piauí Poço Dantas, que é a imagem que a Joyce trouxe, eu vou trazer para vocês também aqui. Então, isso aqui é um pouco do nosso cenário, né, do que a gente tem analisado. No semiárido mineiro, a gente tem 217 municípios. Hoje, a gente tem 1.759 processos minerários de lítio, ou seja, não estamos falando só de uma comunidade, nós estamos falando de um território enorme que está sendo ameaçado dentro desse modelo de mineração do lítio. Dentro da bacia do Jequitinhonha e do Mucuri são 1.377, e dentro desses municípios, né, regionalizados com o Vale do Lítio são 620. Qual é uma outra preocupação que a gente tem visto também, né, os pesquisadores que têm estudado um pouco esse tema? Os requerentes, quando a gente registra um processo minerário, então, tem um requerente. Na análise desse requerente, a gente viu que tem 176 requerentes referentes aos processos do semiárido mineiro. 109 deles, aqui está sobreposto, né, são pessoas jurídicas, mas 67 deles são pessoas físicas. Significa a Aline, o Juan, a Joyce. Os povos e comunidades tradicionais não têm acesso a essa informação, né? Igual a lei de 1850, em que eles não foram informados que teria que registrar sua terra para ter direito à terra, né? E aí, quando a gente começa a analisar esses dados, né, a equipe tem analisado esses dados, a gente vai vendo que as pessoas físicas são sócios de empresas, são pessoas que estão na carreira política, ou seja, são fazendeiros, são pessoas que já têm acesso a essa informação e estão fazendo a sua reserva de mercado, né? E aí a gente tem sérios desafios do Estado fiscalizar isso, né? Sem falar que levanta, de novo, uma preocupação em relação à especulação. E aí eu queria trazer isso aqui e dialogar aqui com o Juan, porque o Juan já nos deu um indicativo do caminho do lítio, de que a gente tem uma diminuição do preço, de que tem uma demanda de avanço tecnológico. Então, nós estamos, gente, trabalhando num cenário do lítio, que é a onda do momento. Ela vai durar pouco, essa onda, essa marola. Daqui a pouco a gente vai ter uma outra inovação tecnológica que incorpore ela, ou que, né, amplie ela de algum modo, mas eu diria como uma hipótese de pesquisa e de reflexão de que essa onda não vai durar muito tempo. Uma exploração de lítio num território assim, ou, né, do lítio que a gente tem nessa região, ela, né, duraria o quê? Talvez uns 10 anos. Então, é disso que nós estamos falando do ponto de vista da relação histórica com esse espaço, né? E por que isso é grave? Porque, mesmo que todas essas empresas ou pessoas, né, tenham registrado processos minerários de lítio e que talvez isso não dure a longo prazo, né, não tenha uma perspectiva, né, de inserção no território a longo prazo, os danos ao território já estão acontecendo hoje. A especulação fundiária do preço da terra, urbana ou rural, já está acontecendo hoje.
Se a Joyce, né, quiser ir morar no território, né, reivindicar ou tentar comprar uma terra para começar a sua vida como agricultora, não sei se você conseguiria, Joyce. Ela não sabe nem se, né, se a comunidade quilombola vai permanecer lá, porque a pressão sobre a comunidade, a violação dos direitos da comunidade é muito difícil. E se já existe uma dificuldade, às vezes, de acesso a essas comunidades, porque a prefeitura lhes nega o direito de uma estrada digna, nessa disputa por água, as comunidades estão ficando sem água. E, gente, quem consegue viver sem água? A gente vive sem energia, mas quem vive sem água? Então, a gente teve a oportunidade agora na equipe de visitar Chapada do Lagoão, uma das maiores veredas do Chapada do Lagoão, em que, tradicionalmente, as comunidades pescavam, e, né, durante todo o ano, era um lugar de água, né, de lazer, mas de pesca, de alimentação, está seca. Elas, né? Então, a gente tem um contexto de mudança climática, mas tem a ver como essa região, esses territórios, esses ambientes têm sido violados e violentados por essa lógica de desenvolvimento que já dura 500 anos e que responde sempre aos interesses do capitalismo global. Então, aqui é Chapada do Lagoão, aqui está Araçuaí. Vocês podem ver, aqui talvez esteja ruim, mas depois vocês podem ver em casa, né? A gente pode ver que ela é uma chapada, no sentido de, né, o morro testemunho, que a gente chama na geografia. Ela tem uma vegetação que destoa da paisagem do seu entorno, está mais verde agora, mesmo agora no final na estação seca, ela está mais verde. E essa aqui é a vereda que a gente visitou agora, essa semana, no projeto, e que, assim, ao mesmo tempo que você se sente num santuário, porque é um ambiente de muita paz, né? Isso ao mesmo tempo, você fica chocado, porque teus pés estão pisando num lugar em que deveria estar cheio de peixes, de muita água, e está seco. E é por isso que as comunidades têm demandado, não. Elas precisam de uma intervenção pública em relação ao caminhão-pipa, mas não sei se alguém de vocês já consumiu água de caminhão-pipa. É terrível. Essa aqui é a foto de um outro ângulo que a Joyce trouxe, e nós ficamos todos muito impactados, porque essas pilhas de rejeito, veja só a distância dessa casa, né? Aqui passa um rio, aqui passa o córrego Piauí com o Poço Dança, inclusive aqui atrás dessa casa, onde tem essas matas aqui, uma mata ciliar muito, né, rala, e aqui está a pilha de rejeito. Essa pilha de rejeito não existia há pouco tempo atrás, há menos de um ano atrás, né? Conforme alguns colegas que já tinham ido lá, é muito recente. A empresa tem colocado essa tinta verde para, numa imagem de satélite, parecer que, né, que é vegetação, para dar uma disfarçada. É tinta, gente. Isso aqui é tinta. É tinta verde que eles passam sobre a pilha de rejeitos para que, né, mascarem, porque as pilhas de rejeito têm 70 hectares. Vocês têm noção? 70 hectares são 70 campos de futebol. Elas são enormes. Esse é um desafio, inclusive, né, do ponto de vista da pesquisa tecnológica, né, Juan? Do que a gente faz com pilhas de rejeito e com pilhas de estéril, porque as comunidades tratam o solo como algo sagrado, tem uma relação de cuidado com esses ambientes. Terra tem vida. Pilha de estéril, a gente nem para construção civil sabe se é possível utilizar. E aí é uma grande preocupação, isso nos deixou muito estarrecidos também, porque isso aqui é uma pilha. Sabe quando você amontou a terra, amontou a areia? O que acontece na primeira chuva, que a gente vai receber agora em novembro, são chuvas torrenciais que a gente tem na região. Isso não vai ficar desse jeito. Isso vai ser tudo transportado para o leito de rio ou para as casas, talvez inunde as casas. Então, daqui a pouco, com as chuvas, a gente vai ver o que isso aqui vai se transformar. E é essa a situação que as comunidades vivem, né? Então, as explosões acontecem atrás dessa casa. Inclusive, quando nós estávamos lá, os moradores afirmaram: vocês não estão ouvindo nada agora porque eles param as operações. E a gente indo, nós estávamos discretamente em 5 carros, né? Então, as pessoas percebem a circulação. Não era discreta, eu estou sendo irônica. Mas um dos carros da Sigma passou por nós, depois parou. Eu estava no carro oficial da universidade, perguntou: vocês o que vocês estão fazendo? Não, a gente está aqui conhecendo um pouco, né, a operação, conhecendo as comunidades. E ele: vocês são da universidade? Estava com o carro estampado, né? Sim, somos da universidade. São professores? Não, são só professores, são pesquisadores, né? Daí eu perguntei: e você quem que é? Aí não deu tempo, né? Aí a pessoa já saiu. Então, né, é o direito de saber quem é você que está aqui numa via pública, mas não dá tempo da gente perguntar
quem são vocês, o que vocês fazem aqui. E nós tentamos, né, uma visita, inclusive, à CBL agora, que também não foi possível. Né? Então, eles também são desafios. Né? E aí termino aqui, sem terminar, né, porque são várias questões, e faço um apelo, né, para quem está na academia ou para a população, né, que talvez alguém que não esteja na academia. Nós precisamos avançar, sim, num processo de pesquisa, de diálogo, de debate, de um posicionamento mais crítico em relação a esses processos, numa tentativa de avançar num debate por um outro modelo de mineração, porque esse não nos atende, a lição histórica está dada, ela é evidente. Se mineração gerasse desenvolvimento, Diamantina seria do primeiro mundo, nós teríamos uma infraestrutura urbana invejável, e não temos, e ela é a contradição do que foi a história desse lugar, como é Minas Novas e como são outros municípios, outras cidades, né? O espaço urbano do Vale de Quitionha. E nós precisamos, é a nossa oportunidade de reinventar agora a história e de nos articularmos, né? Somar forças às organizações populares, aos movimentos sociais, às comunidades desses territórios, para dizer ou reivindicar, no mínimo, o direito a existir e a continuar existindo, né? A água e o território hoje é a principal pauta dessas comunidades, né? O respeito e o interesse de permanecer nesses territórios. Esses são bens comuns que são desses povos. Se eles existem, foi porque esses povos os construíram e, né, conviveram com eles. E essa é a nossa pauta também, né? Que a gente possa ter uma vida digna do campo e na cidade, não só em alguns lugares do mundo. Aqui somos nós, né, Observatório, a equipe que está nesse projeto, e agradeço, peço desculpas se tenha excedido.